Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula sobre língua portuguesa. A gente já falou um pouquinho sobre a semântica, né? Que a semântica dá conta dos significados das palavras e das expressões da língua portuguesa. E hoje a gente vai entrar numa outra parte muito importante, que é a morfologia. A morfologia, gente, ela dá conta da estrutura das palavras da língua portuguesa. Então, ela não está presa aos significados, mas sim à estrutura e às classificações das palavras. Então, hoje, para começar a falar um pouquinho da morfologia, a gente vai ver um pouco sobre a formação de palavras, o processo de formação das palavras da nossa língua portuguesa. E para começar, um conceito importante que a gente tem que ter, né, a gente vai estudar o léxico. O que é o léxico de uma língua? O léxico nada mais é que o vocabulário, né, as palavras que compõem uma determinada língua. Então, é o conjunto de palavras que integra ali, né, um idioma. E por que é importante a gente estudar a formação de palavras da língua portuguesa? Porque as palavras da nossa língua, elas não surgem do nada, né? Elas não vieram do nada. Elas passaram por uma série de processos, que são os processos que a gente vai ver hoje, né, pra gente chegar a falar do jeito que a gente fala hoje, né? Parece que é muito natural, a gente aprende as palavras e fala naturalmente, né? É assim que acontece. Mas essas palavras que a gente utiliza no dia a dia, elas são resultado de uma série de processos, né? Então, esses processos podem ser, por exemplo, né, a gente pegar palavras de outro idioma, de outra língua e começar a utilizar no nosso dia a dia, ou então a junção de duas palavras para formar uma outra, né? Então, a gente vai ver aí detalhadamente, né, quais são os processos de formação de palavras da língua portuguesa. E para começar, a gente tem que ter alguns conceitos em mente, né? Porque eu vou usar aqui alguns conceitos que vocês precisam memorizar para entender o conteúdo dessa aula, né? A primeira coisa que a gente precisa considerar é que existem palavras que são primitivas e palavras que são derivadas, né? O nome já dá aí uma ideia do que se trata as palavras primitivas e as palavras derivadas. As palavras primitivas são vamos lembrar aí de primeiras, né? São as primeiras palavras, as palavras que dão origem às palavras derivadas, né? Então, as palavras derivadas, elas estão derivando de uma palavra primitiva, né? Vamos pegar um exemplo. Se a gente pega a palavra dente, a gente tem o quê? Dentista, né? A gente tem dentadura, né? A gente tem desdentado, né? A gente tem, quando a gente fala lá, arcada dentária, né? Se a gente pega a palavra mar, de mar eu posso ter marítimo, marinheiro, né? Se a gente pega a palavra sol, a gente pode ter solar, né? Uma palavra derivada de sol. A gente pega plano, a gente tem planeta, a gente tem planalto, né? Se a gente pega flor, nós temos florista, né? Nós temos florear, né? Então, nós temos a primeira palavra, que é a primitiva, e nós temos as palavras derivadas, né? Então, esse é o primeiro conceito importante que a gente tem que ter em mente. Palavras primitivas, palavras derivadas. O segundo conceito importante que a gente tem que saber é que as palavras possuem uma partezinha nela que se chama radical. O que é o radical? É o elemento naquela palavra ali que tem o significado básico do que ela quer dizer, né? E aí, esse radical é o responsável por formar essa família de palavras que surge a partir dele, né? Por exemplo, se a gente pega esse radical aí que eu vou colocar, né? Livre, né? Sem o restante. A gente sabe, mais ou menos, para onde essa palavra está indo. A gente sabe quais as palavras podem ser formadas a partir desse radical que está aí. Então, eu posso ter livro, livreiro, livreco, livrinho, livraria, né? E aí a gente tem essa família de palavras que surgiram a partir desse radical, né? O radical é essa estrutura que contém o significado básico. Se você não tem essa estrutura aí de livre, você não tem uma palavra, você não tem nem a noção da palavra. Então, o radical é isso, é essa estrutura mínima da palavra que indica quais as palavras, qual é a família de palavras, né? Que palavra é essa? Outro exemplo, gente, se a gente pega esse radical aqui, ó, pedra, né? Não tem o complemento, mas eu posso ter pedra, pedregulho, pedreiro. Então, o radical, ele significa, lá ele te dá o significado básico.
E aí ele é o responsável por formar essa família de palavras aí, né? Esse monte de palavras que pode vir desse radical. E isso acontece com todas as palavras, gente. Todas as palavras têm esse radical aí, que é o significado básico, tá? Não necessariamente ele está no começo, igual a gente vai ver mais pra frente. Ele pode estar no meio da palavra, ele pode estar no final, ele pode estar no início, tá? Outro conceito importante, gente, além de palavras derivadas e primitivas e além do radical, nós temos o que a gente chama de afixo. O afixo é uma partícula pequenininha, uma parte pequenininha da palavra que quer dizer alguma coisa, tá? E os afixos, eles se juntam ao radical, que a gente já estudou, né? O radical aqui, eles se juntam ao radical para formar aquela palavra ali. Então, eu falei no início que a formação de palavras, ela vai estudar a estrutura da palavra mesmo. Então, é como se a gente estivesse fragmentando a palavra para entender o que cada partícula ali significa. Então, o radical a gente já sabe, né, que traz o significado básico da palavra, e os afixos, eles se unem à palavra para dar um outro sentido, né, para mudar a estrutura da palavra. Então, por exemplo, se eu tenho o radical, vamos dar um exemplo que eu já peguei. Se eu tenho o radical pedra, né, e aí eu adiciono um afixo, né, no final, que a gente chama de sufixo. No final eu coloco eiro, eu vou ter o quê? Pedreiro, né? Então, o afixo é essa partícula aqui que dá um significado a mais, né, para o significado básico. O significado básico é o quê? Tá se falando de pedra, mas o pedra, mais o eiro forma pedreiro, que forma uma outra palavra derivada da palavra pedra, que é a palavra primitiva. E como que a gente classifica os afixos, né? Eles podem ter 3 significados. Eles podem ser prefixos, que são os afixos que vêm antes do radical, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, na palavra feliz, se eu coloco o afixo aqui, né, que é um prefixo, na verdade, coloca um prefixo in, que palavra que eu tenho? Infeliz, né? Agora, o sufixo, ele é o afixo que é adicionado ao final da palavra. Então, se o prefixo é antes, o sufixo é depois. Se eu adicionar um afixo aqui, se eu adicionar dade e colocar aqui o feliz, né, eu tenho um sufixo e eu formo felicidade, né? Prefixo é o que vem antes, sufixo é o que vem depois. E eu também tenho, gente, o que eu chamo de infixo. O infixo, ele aparece no meio da palavra. Ele pode ser uma vogal ou uma consoante, né? E ele aparece ali para unir melhor, né, o radical com o seu sufixo, né? Por exemplo, se eu tenho aqui a palavra café e eu quero juntar ele com o sufixo eria, eu não posso falar caferia. Eu tenho um T ali, né? Cafeteria. Esse T, ele não faz parte do radical e ele não faz parte do sufixo. Então, a gente chama ele de infixo, tá? Outra palavra, se a gente pega cafezal, né? Eu tenho café e eu tenho o sufixo al. No meio, eu tenho esse Z, né? Para a palavra soar melhor, cafezal. Eu não posso falar cafeal. O Z tá ali e ele funciona como um infixo. Então, o infixo, ele aparece ali, né? Entre o prefixo e o radical, ou entre o radical e o sufixo, tá? E é legal, gente, a gente pensar que os afixos, eles são muito importantes, né? Eles mudam o significado das palavras, né? Tanto que alguns afixos, eles já têm significado, né? Quando a gente junta eles ali com alguma outra palavra, eles mudam o significado da palavra. Por exemplo, se a gente pensa no afixo ante, né? Tudo que você colocar junto com ante dá a ideia de um significado contrário, de um significado oposto, né? Por exemplo, antipatia, por exemplo, antídoto, né? Anticorpos, antítese, que a gente viu nas figuras de linguagem, vocês lembram? Tudo isso dá a ideia de oposição, né? O afixo ante, carrega esse significado. Vamos pegar outro exemplo. Se a gente pega o afixo hidro, né? Hidromassagem, hidroginástica, hidratante. Hidro dá a ideia de água, né? Então, tudo que tiver hidro, a gente vai pensar logo na água, ele já carrega esse significado, né? Se a gente pega o afixo homo, né? Homo dá a ideia de algo que é igual, né? Semelhante. Então, se a gente pega ali homogêneo ou homossexual, o homo tá falando ali sobre coisas iguais, né? Assim como o hétero. O hétero também dá a ideia de algo diferente. Tudo que carrega hétero é algo que é diferente, não é semelhante, como o homo. E nós temos vários outros afixos que a gente usa no dia a dia, né? A gente tem o eco, né? Ecológico, econômico. A gente tem hiper, a gente tem hipo,
a gente tem o ambi, o semi, né? São vários afixos, assim, que a gente utiliza no dia a dia. E a gente nem percebe, mas eles carregam esse significado, né? E aí agora a gente vai começar a ver os processos de derivação, né? Que são como as palavras são formadas por derivação, tá? Considerando ali o radical e os afixos, né? Que são sufixos, prefixos e infixos, como a gente já falou. A primeira, gente, é a derivação prefixal, ou derivação por prefixação. A gente já viu que o prefixo é aquele que fica antes do radical, né? Então, a derivação por prefixação é quando a palavra, né, a gente inclui na palavra um prefixo. É bem simples, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, infeliz, antebraço, enraizar, refazer, né? Então, a gente tem afixos, né, chamados prefixos, no começo da palavra. A sufixação, né, seguindo a mesma linha de raciocínio, a derivação sufixal, né, a derivação por sufixação, é a inclusão do afixo, né, na palavra primitiva depois da palavra. Então, a gente tem felicidade, a gente tem estudante, a gente tem beleza, né? Então, os afixos estão incluídos depois. E aí a gente chama eles de sufixo. Prefixo é o que vem antes, sufixo que vem depois. Então, derivação prefixal e derivação sufixal são bem simples, tá? Ah, professora, e nos casos em que os afixos estão antes e depois da palavra primitiva? A gente também tem um nome. É chamado derivação parasintética, né? O que a gente chama de parassíntese. E o que é a parassíntese? É justamente quando a gente tem um prefixo e um sufixo na mesma palavra. Quando que isso acontece? Se eu falo, por exemplo, entardecer, vocês percebem que eu tenho a palavra primitiva que é tarde, e eu tenho o em e o ser no final, né? O em no começo, o ser no final. Então, eu tenho dois afixos, um no início e um no final. Isso é a parassíntese, tá? Outro exemplo, se eu falo emagrecer, eu tenho o e, eu tenho a palavra primitiva que é o magro, né? E o ser também no final, que é o sufixo. Então, prefixo, palavra primitiva, né, radical, e o ser, que é o sufixo. Isso é a parassíntese, tá? São os dois processos acontecendo ao mesmo tempo. Outro exemplo, se eu falo, aí eu vou dar um exemplo aí para recapitular o que a gente já falou. Se eu tenho a palavra primitiva feliz, certo? Se eu coloco um prefixo, eu posso ter infeliz. Então, isso é derivação prefixal. Se eu coloco só o sufixo, né, o sufixo dade, eu tenho felicidade, né? Derivação sufixal. Agora, se eu tenho infelicidade, infelicidade é uma parassíntese, né? Uma derivação parasintética. Eu tenho um prefixo, a palavra primitiva e o sufixo, certo? O próximo que a gente vai ver é a derivação regressiva. Quando a palavra é derivada, ela sofre essa derivação, só que ao invés da palavra aumentar, né, ela vai regredir, ou então uma parte dela vai ser cortada. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra primitiva beijar e eu transformo ela em beijo, eu regredi, né? É uma derivação regressiva. Se eu tenho, por exemplo, a palavra primitiva debater e eu transformo ela em debate, ela regrediu, né? Se eu tenho a palavra perder primitiva e eu transformo ela em perda, né? Ela perdeu ali um pedacinho dela. Então, isso é derivação regressiva, tá? Então, é a redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva, tá? E o último processo de derivação que a gente tem é a derivação imprópria. A derivação imprópria acontece, gente, quando a palavra ela continua a mesma, mas ela muda de classe gramatical. As classes gramaticais, gente, é a próxima matéria. A gente vai ver isso na próxima aula, falar um pouquinho sobre as classes gramaticais. Mas só para ter uma ideia, por exemplo, acho que todo mundo tem uma base aí sobre substantivo, sobre adjetivo, né, sobre advérbio. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem. Se eu falo assim, ó, o jantar estava muito bom. Nessa frase, a palavra jantar é um substantivo, tá dando nome ali para aquela situação. Agora, se eu falo assim, fui jantar ontem à noite com o Luiz. Esse jantar nessa frase, nesse contexto, é um verbo, não é mais um substantivo. É um verbo, porque é uma ação. Eu fui jantar, né? Então, eu tenho o jantar
de substantivo, e eu tenho fui jantar, de verbo. Mas a palavra é a mesma, né? Aqui ela tem sentido de substantivo, aqui ela tem sentido de verbo. Nesse caso, a gente chama de derivação imprópria, porque a classe gramatical da palavra foi alterada, né? Vamos ver outro exemplo. Se eu falo assim, a camisa era verde. Nesse caso, verde é um adjetivo, porque está dando uma característica para a camisa, camisa verde. Mas se eu falo assim, o verde do parque comoveu a todos. O verde, né? Esse verde aqui tem sentido de substantivo. Então, vocês percebem que o adjetivo, né? O verde aqui é o adjetivo e o verde aqui é um substantivo. Então, eu tenho camisa verde e eu tenho o verde do parque. Adjetivo, substantivo. Então, isso é derivação imprópria. É quando a classe gramatical da palavra se altera, mesmo que a palavra continue sendo, né, a mesma. Agora, gente, nós vimos aí os processos de derivação. A gente vai ver um pouquinho sobre os processos de composição. O que é o processo de composição? É porque na derivação nós temos um radical, né? A gente tem um radical e nós temos os afixos aí posicionados antes ou depois. No processo de composição, nós temos dois radicais, tá? Nós temos dois radicais com significado que se juntam para formar uma nova palavra, tá? Parece que é a mesma coisa, mas não é. No processo de derivação, nós temos um radical e nós temos afixos, né? No processo de composição, nós temos dois radicais ou mais. Qual é a classificação dos processos de composição? Né? Nós temos a composição por justaposição, tá? E nesse processo, né, os radicais das palavras, eles não sofrem nenhuma alteração. Então, a gente tem, por exemplo, surdo-mudo, nós temos guarda-chuva, né? Nós temos abre-latas, que são palavras com dois radicais, né? E nenhum desses radicais foi alterado nesse processo de junção, nesse processo de formar uma nova palavra. Agora, o processo de composição por aglutinação, pelo menos um dos radicais, ele sofre uma alteração na sua estrutura, né? Então, se a gente tem, por exemplo, planalto. Planalto é uma junção de plano, alto. E aí a gente percebe que os radicais foram alterados, né? A gente vai ter aí a perda aí de uma parte da palavra plano. Se eu tenho, por exemplo, a palavra aguardente. Aguardente é uma junção de água com ardente, né? Só que aí a água, ela perde um pedacinho e ela se torna aguardente, né? Isso é o processo de composição por aglutinação. Um dos radicais vai sofrer alteração. E na justaposição, não. Nenhum dos radicais sofre nenhuma alteração, tá? Um dos processos também, gente, de palavras que a gente tem aqui na nossa língua portuguesa é o que a gente chama de neologismo. O que é o neologismo? É quando a gente utiliza palavras, né, do nosso dia a dia ou até palavras de línguas estrangeiras para dar um significado aqui, né, na nossa língua que a gente não tinha antes. Então, por exemplo, se eu falo, eu tenho que aprender o internetês. Internetês, quando eu falo, todo mundo entende o que eu estou querendo dizer, mas não existe uma palavra certa para designar isso. Então a gente pega, né, o internet e transforma em internetês, que é como se fosse, né, a conduta da internet, ou a linguagem utilizada na internet. Então é uma palavra que a gente alterou para dar um significado para uma coisa nova, né? Se eu falo, por exemplo, você já deu um like na minha foto? O like é uma palavra da língua inglesa. Só que a gente entende ele na língua portuguesa, a gente sabe o que ele quer dizer, né? Então, dar um like é curtir a foto. E esse like a gente se apropriou e deu um outro significado, né? Quando a gente fala assim, sextou, né? O que é o sextar, né? O sextou. É a gente aproveitar o fim de semana, né? A gente comemorar o fim de semana. Só que sextou, né? Ou sextar é uma palavra que não existe. A gente criou para dar esse novo significado. Então, é a formação de novas palavras, né? A gente se apropria de alguma palavra ou de alguma palavra da língua estrangeira e muda o significado para querer dizer alguma coisa. Isso é o neologismo. E nós temos também um processo, né, chamado hibridismo. E o hibridismo, gente, são termos formados por elementos de idiomas diferentes. Então, por exemplo, se a gente pega a palavra bicicleta. Bicicleta tem 3 fragmentos. A gente tem o bi, que vem do latim, a gente tem o ciclo, que vem do grego, e a gente tem o eta, que vem do latim também. Se a gente pega a palavra burocracia, nós temos o buro, né, que é francês, e nós temos cracia, que é grego, tá? Então, isso é formação de várias palavras. Sociologia, por exemplo, o sócio vem do latim,
E o logia vem do grego, né? Lembrando aí que a nossa língua ela é formada, gente, por diversas outras, né? Mas principalmente pelo latim e pelo grego, né? Muitas palavras que a gente tem vêm dessa raiz aí, né? A língua portuguesa que eu digo, gente, considerando a língua de Portugal também, né? Que a nossa língua já é uma derivação de um português que já existia. Então, gente, é importante a gente aprender esses processos para a gente entender, para a gente, né, às vezes até ficar mais consciente aí no dia a dia que as palavras que a gente usa, elas são formadas por esses vários fragmentos, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Esses são os principais conceitos sobre formação de palavras. A aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre classe de palavras, que também é um assunto da morfologia. Eu estou deixando para vocês exercícios e material de apoio para que vocês estudem. E até a próxima.